E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esses dias aí tenham sido dias aí que vocês possam estar buscando mais aí da presença de Deus, mais da palavra de Deus. São momentos difíceis que a gente tem vivido no nosso país. Não me lembro na história aí de ter vivido algo tão parecido com isso, principalmente porque afeta o mundo todo, e a gente tem visto aí que essa situação tem afetado diretamente, óbvio, as pessoas. E eu fico pensando o seguinte: imagine aquelas pessoas que não conhecem a Deus, não têm aonde se refugiar e estão vivendo as dificuldades do dia a dia. Portanto, antes da gente entrar no tema da palavra, se lembre sempre disso, sempre tem alguém que pode estar ali do seu lado e está precisando, necessitando de uma palavra de conforto, e às vezes não só de uma palavra, mas de uma ajuda. Então, se coloque aí à disposição para ser um canal de Deus e para que você possa abençoar essas vidas, para que você possa ajudar, se você tiver condições, se você tiver como compartilhar, às vezes até o alimento, né? Porque a gente sabe que nesses momentos de dificuldade, as pessoas elas carecem de até de alimento, que você possa ter esse coração aberto e disposto para estar ajudando essas pessoas. Nós vamos falar hoje um estudo, praticamente um pouquinho de um estudo teológico. Nós vamos falar a respeito de Romanos 10, capítulo 10, versículo 9, onde ali fala que se nós confessarmos com a nossa boca Jesus como Senhor, ele fala assim: e se em teu coração credes que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, você será salvo. E o tema hoje é bastante interessante, quero ser breve, para a gente não ficar prorrogando, mas nós vamos fazer praticamente um estudo, uma exegese bíblica bem light, tá? Sobre esse versículo de Romanos 10, 9, que é extremamente importante. Ele é um versículo que é pregado na igreja, e só que ele passa muito desapercebido nos seus pormenores, porque lá fala assim: ah, se você confessar a Jesus como o seu Senhor e você crê que ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Entendeu? Então é só confessar e fica fácil. Mas na verdade o versículo não quer dizer só isso, e a gente vai ver que é bastante interessante. Então vamos lá. Romanos 10, 9. Na Bíblia diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Como eu já disse para vocês, na igreja esse versículo é muito pregado. Ah, aceitou Jesus ali, creu que ele é seu Senhor, confessou com a tua boca, beleza, você vai ser salvo. Mas eu quero entrar nos pormenores desse versículo e quero falar para vocês da palavra confessares e da palavra Senhor. É muito importante essas duas palavras, ok? Confessares, ela vem do grego homologel, homologel, ok? E a raiz dessa palavra, ela vem de homu. E homu significa de pessoas reunidas. É uma reunião de pessoas. E olha que interessante, a palavra aí, ela é utilizada nesse versículo, o homologel, ela significa, olha a profundidade dessa palavra confessares. Quando você confessa, você quer dizer o que? Que você está concordando, que você não rejeita,
Obviamente que você está confessando, você está declarando. E olha que interessante, no grego essa palavra também ela significa que você declara abertamente e que você faz o quê? Você fala de livremente, você fala de livre-arbítrio, ou seja, ninguém te obriga a você confessar a Jesus como Senhor. Olha que interessante que diz essa palavra confessares. Então você declara livremente, espontaneamente, que Jesus é o teu Senhor. Depois nós vamos ver o significado de Senhor. A palavra diz que quem convence o ser humano é o Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, cabe a nós, como instrumentos de Deus, de levar a palavra. Não adianta a gente querer ser o tipo de crente que quer impor as nossas opiniões, as nossas crenças para aqueles que ainda não acreditam. Nós temos o quê? Nós temos que ser bons testemunhos de vida. As pessoas têm que olhar para nós e ver a diferença, como diz lá em Malaquias, ver a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. Então as pessoas precisam olhar para nós e sentir que nós somos diferentes, que nós temos algo diferente. É óbvio que a graça de Deus é sobre a nossa vida, o Espírito Santo é sobre nós, e isso precisa fluir, como a palavra de Deus diz, fluir rios de água viva de dentro de nós, e que essas águas contaminem, que essas águas elas atinjam as pessoas que estão no nosso lado. A decisão de aceitar Jesus para a sua vida, ela tem que ser algo livre. Não tenho como impor isso para uma pessoa, né? É claro que isso, num passado não tão distante, havia esse tipo de imposição, né? A gente vê, se a gente for estudar a história da igreja, tudo, as pessoas que não eram cristãs eram consideradas pagãs, os pagãos eram enforcados, queimados. A gente vê na história que já houve esse tipo de imposição, né? Mas não existe nada melhor do que quando você conhece e você aceita espontaneamente Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Até aí tá tranquilo. Esse versículo até então, você pode estar perguntando, Rodrigo, até aí tá tranquilo. Eu já confessei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Agora a gente começa a entrar na parte um pouco mais difícil. Pois é, né? Não que o evangelho ele é complicado, mas existem coisas que a gente precisa entender para que a gente viva melhor, para que a gente, né? A palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. E se você conhecer a verdade, verdadeiramente vocês serão livres, né? Então aí a gente vai para a palavra Senhor nesse versículo. E aqui que entra a grande questão, que é a grande chave praticamente deste versículo. Por quê? A palavra Senhor usada aí, se você notar na sua Bíblia, essa palavra Senhor ela está com S maiúsculo e não com S minúsculo. Já começa por aí a diferença, tá? Aí você tem a tradução dessa palavra Senhor, quando ela foi escrita pelos discípulos, a palavra Senhor, ela vem de Curios. E olha que interessante, essa palavra Senhor, que em grego é Curios, que é a mesma palavra usada lá em Apocalipse, quando fala Rei dos Reis e Senhor do Senhor, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É, essa palavra Senhor é a mesma desse versículo de Romanos 10, 9. E é a palavra curium. Lá é curius curium, né? E lá é Senhor dos Senhores, e aqui é curium, que significa Senhor.
Presta você que está acompanhando comigo aí, presta bastante atenção no significado da palavra Senhor. Ela diz assim, a tradução segundo o Strong, tá? Que é um dos maiores nomes da tradução, da transliteração do grego, né? Principalmente para o inglês. Ela significa assim: aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem poder de decisão. Ela significa mestre, significa senhor. Significa aquele que possui e dispõe de algo. E ela pode ser também traduzida como proprietário, ou seja, alguém que tem o controle da pessoa. E aqui entra a grande questão desse versículo, perdão, né? Se com a tua boca você confessa a Jesus como Senhor, ó, faz comigo aí e muda essa palavra Senhor. Se com a tua boca confessares Jesus como o seu proprietário, como aquele que tem o poder sobre a sua vida de decisões. Olha a profundidade dessa palavra Senhor nesse versículo. Então, quando você toma a decisão de aceitar a Jesus, de confessar ele com a tua boca, aqui confessar com a tua boca é a linguagem mesmo expressa, vem de glosso, glossolalia, a mesma coisa que aconteceu lá em Pentecostes, né, onde falavam novas línguas, tal. É o confessar com a boca, realmente, é você falar, você se expressar, né? E ali, então, você declara Jesus como o teu proprietário, ou seja, é ele que passa a ter as decisões sobre a tua vida. Olha que interessante, quão profundo ficou esse versículo, que as pessoas muitas vezes, né, principalmente dentro da igreja, eles ele se tornou a grande dificuldade que a gente enfrenta é que esses versículos eles acabam às vezes se tornando jargões evangélicos, né? As pessoas citam ele, as pessoas conhecem, mas elas não conseguem sentir realmente a verdadeira profundidade de que ele transmite. E que nem aqui nós temos o quê? Que Senhor, o que Jesus ele é o nosso proprietário, ele que toma as decisões. Imagine você quando bebê, quando criança, os seus pais, para você entender, os seus pais são os seus proprietários, ok? Então eles decidem o horário que você vai dormir, eles decidem o horário que você vai tomar banho, eles decidem o horário que você vai jantar, eles decidem às vezes o horário que você vai acordar, o horário que você vai para a escola, a roupa que você vai vestir, eles decidem o seu corte de cabelo, eles decidem tudo sobre a sua vida, porque é como se eles fossem os nossos proprietários. Eles têm a posse sobre as nossas vidas. E nós, como filhos, bons filhos, obviamente nós aceitamos isso, tá? E aqui, quando a gente declara que Jesus é o nosso Senhor, nós estamos falando, Senhor, a partir de hoje, o Senhor toma o controle da minha vida, o Senhor toma as decisões por mim. E esse é o grande chave, é a grande chave desse versículo que eu quero trazer para vocês hoje. Por quê? Porque, infelizmente, nós tomamos, a maior parte das vezes, as decisões como nós queremos. Embora, queridos, eu me coloco nisso, eu sou ser humano também. Embora a gente busque a Deus, busque revelação de Deus, interpretação de Deus, milagres, sinais, prodígios, é porque a gente quer que o irmão venha falar o que a gente precisa, entendeu? E muitas vezes o Senhor, ele quer ser realmente o nosso proprietário, ele quer nos conduzir, mas nós, obviamente, com a nossa falha humana, a gente quer tomar o controle da situação.
E isso aí acaba fazendo com que isso acaba trazendo prejuízo, obviamente, para nós, porque Deus é Deus, entendeu? Nada vai mudar. Agora, para nós, isso tem grande reflexo em nossas vidas, porque quando nós decidimos lá entregar as nossas vidas realmente para Jesus, quando nós decidimos que nós declaramos com a nossa boca que Ele vai ser o nosso proprietário, que Ele vai conduzir as nossas vidas, sabe? Então ali a gente se sujeitou a isso. E o que, que a gente faz no caminhar do dia a dia? A gente vai pegando e vai querendo tomar as nossas próprias decisões. E aí entra um versículo muito importante na Bíblia, que está em Mateus 24, tá? Do versículo 9 ao 13, tá? Ali, Mateus 24, para vocês terem ideia, leiam bastante Mateus 24, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, que ali fala sobre o final dos tempos. E a última parte do versículo de Mateus 24, ele diz assim: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mas nós já vimos que a condição para ser salvo aqui não é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Oh, glória a Deus, aceitei Jesus como Senhor e Salvador, tal, aquele fogo na palha. Não, não é isso, tá? É isso também. Mas a Bíblia fala, Jesus fala que aqueles que perseverarem até o final serão salvos. E a gente sabe o quê? Que quando nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, ou seja, ele é o nosso proprietário, é o nosso mestre, é quem ele que toma as nossas decisões para nós, por nós, né? Porque Deus tem a perfeita, boa e agradável vontade dele para nós. Ok? Entenderam até aí? Então, quando você perseverar até o fim, ou seja, se você se sujeitar a esse senhorio de Deus sobre a tua vida, se você realmente aceitar que Jesus, ele é o Senhor na sua vida, e que é ele que vai te conduzir, que é ele que vai te dar sabedoria, que é ele que vai mostrar para você o caminho que você deve seguir, o emprego, se você deve ir, se não deve, o que você deve fazer. Se realmente você perseverar até aí, até o final dos tempos, debaixo dessa condição que você mesmo decidiu por livre e espontânea vontade assumir, então você será salvo. É uma palavra dura. É uma palavra dura, mas é uma palavra que precisa ser dita e é uma palavra que é a realidade dos nossos dias. Hoje a gente vive um evangelho muito raso. É um evangelho onde as pessoas acham que tudo se pode fazer, onde tudo pode acontecer, né? Porque Deus é amor. Só que Deus é amor, mas ele também é justiça, né? Se Deus fosse tanto amor assim como as pessoas acham, e não estou dizendo que ele não é, eu estou dizendo que as pessoas têm uma distorção do amor de Deus. Se Deus fosse tanto amor como elas distorcem, a forma que elas distorcem, não precisaria ter nem julgamento no final e não existiria o lago do fogo do enxofre, né? Ah, porque Deus é amor, então ele vai perdoar todo mundo, vai ser tudo glória a Deus, aleluia, vai ser tudo legal, entendeu? Então, assim, as pessoas esquecem que Deus é amor, sim, ele é amor, ele nos ama, ele aqueles que o aceitaram, eles são adotados por Deus, eles passam a ser filhos de Deus, eles passam a ser herdeiros das promessas junto com Jesus Cristo, cordeiros com Jesus Cristo. Entendeu? Mas Deus é um Deus de justiça. E a Bíblia é claro, aquele que se faz amigo do pecado se torna inimigo de Deus. É bem clara a Bíblia, amigo do pecado igual inimigo de Deus. Entenderam? Então é fácil de compreender, porém as pessoas não querem entender dessa forma. Porque é mais fácil acreditar só que Deus é amor. Entendeu?
Então, assim, nós precisamos, essa palavra de Romanos 10:9, a gente precisa entender que esse senhorio do Senhor, essa palavra, o que que faz? O Senhor cuida das nossas vidas, ele dirige os nossos passos, e principalmente, pessoas procuram um evangelho que massageie o seu ego. Isso é verdade, né? Se ele ouve uma pessoa que fala uma verdade para ele, ele acaba saindo da igreja e vai buscar outro, né? E vai buscar outro, e vai buscar outro, até que ele encontra uma pessoa que fala aquilo que ele quer. Só que a Bíblia nos alerta, tomai cuidado, porque os falsos mestres, eles vão estar lotados no mundo no final dos tempos. E a Bíblia fala assim, no final dos tempos, vocês devem tomar cuidado, tá lá em Apocalipse, tomem cuidado, porque até os escolhidos vão ser enganados. Por isso nós precisamos de sabedoria. E essa palavra que eu quis trazer para vocês nos dias de hoje, ou melhor, no dia de hoje, referente a aceitar o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas, ou seja, aceitar que Ele é quem nos conduz, quem nos direciona, que dirige os nossos passos, que Ele está no controle, que Ele é um Deus das causas impossíveis das nossas vidas, tá? E também dizer que diante de todo o cenário que a gente tem vivido e que ainda a gente vai viver, porque vai piorar muito, né? Porque isso é bíblico, não adianta eu falar para vocês que vai melhorar, porque não vai, porque a Bíblia fala que nos finais dos tempos, se você ler Mateus 24, a situação vai piorar. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos perseverar até o fim, né? E aí você se pergunta, deve estar perguntando, Rodrigo, mas e quando que Jesus volta? Não faço a mínima ideia, entendeu? A gente tem parâmetros bíblicos que dizem quando aproximadamente isso vai acontecer, mas Jesus mesmo disse aos discípulos dele ali que isso é só o Pai que sabe quando vai acontecer novamente, entendeu? Mas o importante é que nós estejamos preparados para essa volta, porque a Bíblia fala que essa volta vai acontecer como o ladrão que vem à noite. Ou seja, nenhum ladrão liga para você e fala assim: ó, Rodrigo, tô indo roubar tua casa hoje a 1 hora da manhã, entendeu? Fica ligado. Não, não é assim que funciona. Né? O ladrão ele vem, hora que você menos espera, pronto, já era, entendeu? E assim vai acontecer a volta do Filho de Deus, entendeu? Ele vai voltar e nós precisamos o quê? Estar preparados para sua volta. Será que nós estamos realmente perseverando até o final para a gente garantir a nossa salvação debaixo deste versículo de Romanos, capítulo 10, né? Versículo 9, que diz que nós confessamos Jesus como nosso Senhor. Será que realmente ele tem sido o controlador, quem guia, o mestre das nossas vidas? O Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida, o Espírito Santo vai começar a agir com um mover sobrenatural sobre a tua vida, e então você vai ver a diferença, né? As mudanças que acontecem em nós é através do mover do Espírito Santo. Elas não podem ser impostas, né? O Espírito Santo vai trabalhando no nosso ser, na nossa mente, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir. A gente vai aprendendo e vendo que talvez não seja legal falar palavrão, por exemplo. Ah, não é legal mentir, mas o Espírito Santo ele vai trabalhando no nosso ser todos os dias, né? Porque não existe ninguém perfeito. Perfeito nós vamos ficar só quando nós formos para a glória, né? E até então é uma caminhada, é a perseverança, né? É o caminhar no dia a dia e principalmente o quê? Né? Principalmente ouvindo a voz de Deus, a voz do Espírito Santo.
E aí, entra o segundo item também, que é muito falado na igreja. Na igreja fala assim: nós precisamos ouvir a voz de Deus. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus todos os dias. Mas eu te pergunto, é fácil colocar em prática aquilo que você ouve de Deus? Essa que é a grande questão. Porque ouvir a voz de Deus, teoricamente, é fácil. Entendeu? Teoricamente, é fácil ouvir a voz de Deus. Mas, e colocar em prática aquilo que ele determina? Lembra lá quando você declarou que ele era o Senhor sobre a sua vida, ou seja, o proprietário sobre a sua vida, o mestre sobre a sua vida, e ele determina para você: olha, filho, faz tal coisa. Aí você ouve, fala: nossa, o Senhor falou comigo, glória a Deus, aleluia. Mas e colocar em prática aquilo que ele falou? Viu, filho? Vai lá e larga daquele relacionamento porque não é bom para você. Viu? Aquele emprego não é aquilo que eu tenho para você em outro local. Aquela igreja ali, talvez você tenha que ir ali. Você tem que pregar o evangelho para tal pessoa. Vai e ajuda tal pessoa. Faz isso, faz aquilo. Aí que é a grande questão. A gente está disposto realmente a fazer aquilo que nós ouvimos de Deus? Porque a gente ouve, mas e colocar em prática, né? Por isso que é que eu falo para vocês, quando a gente declara a Jesus como nosso Senhor, nós estamos sujeitando, nos colocando debaixo da autoridade dele. E quando ele é gentil ainda, né? Porque ele nem manda, né? Ele praticamente pede para a gente, né? Fazer as coisas, entendeu? E a gente ainda é relaxado e infelizmente acaba às vezes, muitas das vezes, não cumprindo com aquilo que eles nos pedem. Por isso, mais uma vez, eu digo para vocês a palavra que Jesus disse lá em Mateus, lá, que aqueles que perseverarem até o fim, serão salvos. Muito obrigado. Vocês que acompanharam aí, se inscreve no canal, compartilha depois esse vídeo aí e que seja bênção. Grande abraço e fica com Deus e até a próxima. Amém? Deus abençoe.